nada pode impedir. Aleluia. Por isso que o Senhor, na palavra dele, ele procura os seus verdadeiros adoradores. Aquele que tem a marca de Cristo. Aquele que realmente está aí com o coração aberto. Porque é muito bom ser reconhecido na presença de Deus. Aleluia. É muito bom ser reconhecido na presença do Senhor. Por isso que nesta canção eu gostaria que você louvasse o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque eu creio que a hora que nós, aleluia, entregarmos a palavra para que seja viva, aleluia, o céu já estará aberto, porque é o Senhor que cuida dessa igreja, é o Senhor que faz todas as coisas. É presente a Deus neste momento, sabe que Ele melhora, aleluia. Os seus planos, conhece. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Aleluia. Ele contempla o teu coração. Ele te dá vitória. Ele te dá vitória. Aleluia. Receba a vitória de Deus. Receba a bênção do Senhor. Jesus, para te servir, Senhor. Para te servir, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de
mais um dia, Pai, poder te louvar e te engrandecer e dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode todas as coisas. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. E se assim você entende, aplaude o Senhor bem forte. E vamos receber o nosso pastor, em nome de Jesus. Aleluia! O representante do céu. Glória. Sério? Aleluia! Boa noite a todos. Paz seja convosco. Quem está feliz aí com Jesus, quem pode dar um sorriso? Sorria que Jesus te ama. Sorria que Jesus te quer. Sorria que Jesus te dá vida. Sorria para Jesus de Nazaré. Pode só tirar um pouquinho o retorno? Senta no seu lugar. O pessoal fala assim, isso é mania de pastor, né? Som e tal. Mas não é, que realmente fica agressivo um pouco, né? Amados, bom é estarmos na casa do Senhor, né? Que você possa abrir seu coração. Nós vamos daqui a pouco receber a palavra de Deus. Mas antes eu quero que você grave no seu coração e também marque na sua agenda que dia 24, 25 e 26 de julho nós teremos aqui o Raimundo, pastor Raimundão. Lembra do Raimundão? O avivalista Raimundão. Ele estará aqui dia 24, 25 e 26 de julho. Não essas fins de semana, o outro. E um detalhe, no domingo, provavelmente, se tudo correr bem, vai ser transmitido o culto, além do nosso site, no www.quadrangulartaquaritinga.com, vai ser transmitido pelo aplicativo. Como é o nome do aplicativo? Programa Mega Gospel. Esse aqui, ó. Vai ser transmitido pelo programa, Programa Mega Gospel, a sua revista eletrônica. É um aplicativo que você pode estar baixando no seu celular e vai ser transmitido, provavelmente, se tudo correr bem, para o mundo inteiro, através desse aplicativo, né? Que é uma parceria com aquela rádio Lionel Record. Então, uma parceria que o dono do aplicativo, ele estará aqui na igreja, fazendo essa transmissão. Então você pode abaixar no teu celular. Eu não sei como que abaixa, porque abaixaram no filme. Pré-histórico? Pré-histórico é da época dos dinossauros. Está conectando aqui, ó. Demora, né? O sinal aqui é muito baixo. Então você pode estar abaixando esse aplicativo, né? E além de você estar ouvindo aí, tem música praticamente o dia inteiro, tem momentos de entrevistas. Nano Azevedo, né? Então, esse aplicativo, ele pertence ao Gilvandro. Gilvandro é um moço que eu conheci. E ele esteve aqui sexta-feira depois do culto. Nós fizemos uma reunião e tal. E eu queria que falasse, mas está demorando.
Agora vai. Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor. Não foi. Aleluia. Levanta a mão comigo, levante. Você levanta a mão. Não vai. Então é um aplicativo que chama Mega Gospel, a sua revista eletrônica. Segundo o dono desse aplicativo, ele disse: "Não, pastor, daqui a um tempo esse negócio de rádio vai acabar e tudo vai ser aplicativo." Então ele é dono desse aplicativo e tudo correndo bem, ele vai estar aqui transmitindo o culto por esse aplicativo. Aí você pode estar baixando no teu celular. Então não perca a nossa campanha, essa é uma campanha poderosa, pastor Raimundão. E também peço que os irmãos estejam orando, né? Orando pela igreja, orando pela vida do pastor. Nós estamos em contato com algumas pessoas para trazer coisas boas para Taquaritinga, principalmente no meio gospel, na questão gospel. Então que os amados estejam em oração para que o Senhor direciona, né? E dê o direcionamento para o bem da comunidade evangélica, dos cristãos, dos católicos, dos espíritas, de todos. Porque todos podem ser salvos pelo poder de Deus. E a grande missão da igreja é anunciar a palavra do Senhor, é anunciar o ID de Jesus. Tá? Então guarda na sua agenda, 24, 25, 26, você tem um compromisso com o Raimundão. Lembra? Quem lembra do Raimundão? Tem 60 anos de idade, parece que tem 20. Então ele vai estar aqui trazendo e fazendo esse trabalho em nome de Jesus. Bom, amados, eu quero agora que você vai preparando o seu coração, vai abrindo o seu coração. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você que tem a chave do coração fechar o coração, Deus não vai falar. Agora, se você abrir o teu coração, Deus vai falar contigo e vai abençoar a tua vida. Então, eu gostaria agora que você desse aí uma salva de palmas. Vamos receber o pastor Leandro. Todo elegante. Todo bonitão, parecendo um executivo, né? E vamos receber a palavra de Deus através do nome de Deus. Aleluia, amém. Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco. Tudo bem? Tudo na paz? O bom é que tudo que a gente combina com o pastor para ele falar, ele fala certinho. Aí depois a gente paga, depois a gente faz o acerto que a gente combinou lá. E guarda certinho o que a gente pede para ele estar falando depois. É nada, é brincadeira. Amados, sempre motivo de muita alegria poder estar fazendo uso da palavra de Deus e poder estar trazendo o recado de Deus, mas ao mesmo tempo também sempre motivo de muita seriedade, né, de sentir o peso, não o peso no sentido de atrapalhar, o peso no sentido de algo penoso, mas o peso no sentido da responsabilidade, de ser algo realmente maravilhoso. Você pregar a palavra de Deus não é você dar uma palestra, não é você falar de algo que simplesmente você aprende lendo ou estudando, porque se não tiver a unção, a graça, a presença de Deus, vai ser simplesmente a teoria, vai ser simplesmente um bom discurso, mas o que faz toda a diferença na vida de uma pessoa é a graça, é a unção, é a presença de Deus. A gente vê isso na Bíblia. Você pega 1 Samuel, antes do capítulo de número 15, você não vê falar de Davi. Você não ouve falar de Davi. Somente a partir do capítulo 15 em diante, e aí Davi vai ocupar todo o restante do livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, vai ocupar parte do livro de 1 Crônicas, de 1 Reis também. Porque a partir de 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então eu entendo que Davi passou a ser alguma coisa, porque a unção de Deus se apossou da vida dele. E a gente só é alguma coisa se a unção de Deus estiver na nossa vida. Vira para quem está do seu lado e diga assim: se a unção de Deus não estiver na sua vida, você não é nada.
Amém? Ela é o bem mais precioso que nós temos. E aquele, irmãos, que perde a presença de Deus, a unção, a graça de Deus sobre a sua vida, ele praticamente deixa de ter o sentido da vida real com Deus na sua vida. Perca algumas coisas que de repente você precisa até mesmo perder. Principalmente se for em prol para você manter o seu testemunho e a sua lealdade. Mas jamais perca a unção e a presença de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer ao pastor pela confiança, pela credibilidade na nossa vida, de estar trazendo o recado de Deus. E hoje, quando eu saí do serviço e vim embora para casa, eu lembrei em algo, pastor, do que o pastor Francisco Ramos disse aqui sábado, no evento do diaconato, que quero até aproveitar a oportunidade usando da palavra, mais uma vez parabenizar o Marinelso e todo o diaconato, que estiveram à frente do evento, mas toda a igreja, porque a gente viu todos os grupos, ou boa parte dos grupos, envolvidos com esse evento, que foi maravilhoso, foi extraordinário, eu fui muito abençoado, muito edificado, então Deus abençoe por esse evento maravilhoso. E o pastor Francisco Ramos disse o seguinte, ele assim, olha, é um motivo de muito privilégio para mim, de muita honra, poder estar pregando nessa região. Aí ele falou assim, e poder estar pregando nessa igreja. Eu falei, meu Deus, se o pastor Francisco Ramos, cara, tantos anos de ministério, eu particularmente tenho uma admiração pelo ministério dele, pela palavra, como Deus usa ele na palavra, está falando isso, que é um privilégio para ele estar pregando na nossa igreja. Aí minha mente deu uma viajada, aí eu lembrei assim, pastor, engraçado que a gente voltasse de repente 10 anos atrás, né? Um convite para vir pregar aqui, a pessoa falaria, não posso, tenho outro compromisso, tenho isso, aquilo. Hoje não, as pessoas falam, é um privilégio para mim estar aqui. Então, irmãos, é para você ver o que Deus faz. O que Deus faz. Aquilo que outrora era desprezível, né, para você trazer de repente um pregador de fora para pregar, não era qualquer um que ia. Hoje, se bobear, né, as pessoas meio que brigam, se oferecem para poder estar vindo pregar. Isso é o que? É sinal de que Deus está presente neste lugar. Amém? É o que eu disse no início. A unção de Deus que está nesse lugar, ela faz toda a diferença. Que ela continue a estar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, sobre todo o nosso ser. Que enquanto ela estiver sobre nós, você pode ter certeza que o sucesso é certo. O dia que ela sair, a queda será certa. Que Deus nos ajude. Então, mas eu lembrei disso, falei, meu Deus, acho que a responsabilidade então é maior ainda, de poder estar trazendo a palavra de Deus, o recado de Deus, principalmente depois de um evento como tivemos no sábado, de palavras como a gente tem tido nos últimos cultos, inclusive no domingo, trazido pelo pastor e tudo tal. Então pesa a responsabilidade. E toda vez que eu prego no culto de terça-feira, eu tenho um carinho especial, porque a primeira oportunidade que eu recebi para poder estar pregando na igreja, isso há 10, 11 anos atrás, foi exatamente num culto de terça-feira. Fazia pouco tempo que tinha começado o Corredor da Vitória, esse projeto, e o pastor me chamou, disse assim, eu quero te dar uma oportunidade para estar pregando na igreja, porque eu quero avaliar você em algo. Falei, meu Deus, pregar na igreja já é uma baita de uma responsabilidade. O pastor falar que ainda vai te avaliar algo ainda, aí só misericórdia de Deus. Mas eu louvo a Deus, amados, porque através daquela oportunidade, a unção, a graça de Deus sobre as nossas vidas, e outras oportunidades vieram, e eu não me alegro só quando eu prego na igreja, não. É motivo muito importante para a gente quando você prega para um colega de serviço. Quantas vezes a pessoa do serviço começa a se abrir com você? Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo e os clientes que a gente atende lá na empresa, direto. Você acha que do nada a pessoa começa a se abrir com você e começa a falar e contar a vida dela? Você fala, peraí, eu não acredito em coincidência. A pessoa começar a contar a vida dela para mim, não. É a oportunidade que Deus está preparando. Não, então não vou perder a oportunidade, não. Aí você começa a pregar para a pessoa, falar de Deus para a pessoa. Mas isso é uma baita responsabilidade e um privilégio. O que Jesus fazia quando ele estava aqui, ele incumbiu a nós.
seja no púlpito, seja nas casas, seja nas reuniões, seja individualmente com uma pessoa, você está pregando a palavra de Deus, é um privilégio que nada se compara. Amém? E Deus chamou a mim e a você também para nos dar esse grande privilégio de pregar a palavra de Deus. Amém? Gostaria que você tomasse a sua Bíblia em suas mãos. Eu gostaria que você abrisse ela. Eu diria que entre todos, o livro mais difícil de se encontrar, de se achar. Tem outros que é um pouquinho mais, mas esse é um pouquinho mais difícil, mas você vai conseguir achar. Você vai conseguir encontrar. O livro mais difícil, o capítulo mais complicado de se achar e o versículo quase impossível. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Difícil, né? Mas pode ficar tranquilo que eu espero você. Eu espero você achar, pode ficar tranquilo. Você vai virar aí 1, 2 páginas da sua Bíblia. Quem tem uma Bíblia de estudo, talvez vai virar um pouquinho mais, 5, 6, por causa da introdução que as Bíblias de estudo têm no início. Mas se não, é 2, 3 páginas, você já vai estar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Essa igreja é muito boa de Bíblia. Até os livros mais difíceis, vocês conseguem achar rapidamente. Então vamos nos colocar de pé para a gente poder ler a palavra, depois você senta novamente. Diz assim, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Diga assim, criou os céus e a terra. Diga, Deus Criador. Amados, esse mesmo Deus que criou céus e terra. E você, ao dar uma olhadinha para os céus, para a terra, dá para você ter uma noção do que esse Deus é capaz de fazer. Se Ele criou os céus e a terra, quanto mais ainda Ele pode criar na sua vida aquilo que você tem buscado nele. Ele pode trazer à existência aquilo que você tem buscado em Deus. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diga assim comigo agora, um caos total. Olha aqui para mim de novo. Não importa o caos que se encontra a sua vida. Não importa o cenário de destruição que a tua vida como um todo, ou parte dela, se encontra. Veja o versículo 3. Disse então Deus. O que Deus disse aí no versículo 3? Vamos falar todo mundo junto no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Mais alto. E houve luz. Que haja luz sobre a tua vida. Que haja luz sobre a tua casa. Que haja luz sobre a tua vida espiritual. Que haja luz sobre o teu casamento. Que haja luz sobre os teus projetos. Que haja luz sobre tudo aquilo que está confuso e obscuro na sua vida. Que haja luz da parte de Deus nessa noite. Porque se você quer e você fizer o que lhe cabe, Deus inicia na sua vida nessa noite um projeto de restauração em meio ao caos que se instalou. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai, tua presença está neste lugar. E te louvamos porque somos totalmente dependentes dela, Senhor. Sem ela nós nada somos, nada podemos fazer. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade nessa noite que o Senhor nos dá de poder compartilhar da sua palavra. Fala conosco. Ou que o teu Espírito Santo, que dirige, que comanda, que lidera sempre as mensagens, possa uma vez mais liderar e comandar, agindo na necessidade de cada um nessa noite. E que tudo aquilo que é contrário seja repreendido e expulso no poder do nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Pega a Bíblia na sua mão. Diga assim comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
E sabe o que a Bíblia diz que você é? Mais do que vencedor. Agora diga assim comigo: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E sabe que é uma das coisas que ela diz que você tem direito? A todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais que já foram delegadas e outorgadas por Deus. Diga assim comigo: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E ela diz que em Deus você pode todas as coisas. Diga: eu vou chegar onde a Bíblia diz que eu posso chegar. Meu querido, e ela diz que não apenas você pode, mas como o lugar que tem reservado para você é o céu. É para isso que nós estamos nos preparando e nos guardando a cada dia. Porque senão tudo que conquistarmos aqui se torna em vão. Por isso que o nosso alvo tem que ser os céus, para que aquilo que Deus nos conceder aqui não roube de nós a salvação, mas seja bênção e não maldição. Diga assim comigo: restauração em meio ao caos. Eu quero falar sobre isso essa noite. Amados, quando a Bíblia, assim como todo livro, nisso a Bíblia se assemelha a todos os demais livros. Quando você quer saber um pouco sobre a vida do autor, do escritor de um livro, o que você faz? Você vai nas primeiras ou nas últimas páginas do livro, onde encontra-se, muitas das vezes, a biografia daquele autor, daquele escritor, que nada mais é o quê? Do que um resumo da história da vida daquela pessoa. O que ela pensa, quem ela é, qual é a sua visão, o seu pensamento, os seus propósitos. Então você lendo a biografia em um livro de um escritor, você passa a conhecer um pouco mais daquele escritor. A Bíblia não é diferente. Se você quer conhecer um pouco mais do escritor dela, se você quer conhecer um pouco mais do autor, porque o escritor foram diversas pessoas. O escritor foram pessoas, desde pessoas muito cultas, como o apóstolo Paulo, até pessoas que eram tidas como iletradas, como o apóstolo Pedro. Foi desde reis, como Davi, até meros pescadores, como João também. Então, pessoas em épocas diferentes, de culturas diferentes, mas todas direcionadas pelo mesmo Deus, compuseram a Bíblia Sagrada. E quando a gente estuda, quando a gente lê a Bíblia, a gente simplesmente está lendo a biografia de Deus. Aqui está o relato do próprio Deus. Você quer conhecer mais de Deus. Você quer saber do que Deus é capaz, do que Deus pode, do que Deus faz. E o que Deus pensa também a seu respeito, meu querido. Você não vai encontrar isso melhor em nenhum outro lugar do que dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Ela é a própria boca de Deus para as nossas vidas. Mas ela também, como um livro, traz para a gente a revelação do seu autor. Então, quer conhecer mais a Deus? Estude a Bíblia. Quer conhecer mais a Deus? Mergulhe na Bíblia Sagrada. Uma coisa é você ler. Você lê um jornal, você lê uma manchete na internet, você lê um livro. Isso você adquire conhecimento. Você traz para você informações. Mas na Bíblia, quando você tem o entendimento de não apenas ler, mas passar a meditar, você então passa a ter o entendimento das revelações de Deus para a sua vida. Você passa então a receber revelações, direcionamento de Deus para a sua vida em tudo. Então a Bíblia é o nosso manual de instruções. Quando você compra um eletrodoméstico, algum aparelho, e você não sabe como usá-lo muito bem, o que você faz? Ou pelo menos deveríamos fazer, né? Você vai, cata o manual, coisa que ninguém gosta de fazer, e você estuda o manual para você saber como usar da forma correta aquele aparelho que você comprou. Para que ele não venha dar problemas, para que ele não venha dar defeito, para que ele não venha te dar dor de cabeça depois, para que ele não venha te trazer preocupações depois. Então é importante você tirar um tempo para estudar o manual, para poder ter um bom aproveitamento do equipamento que você comprou. A Bíblia não é diferente. Mas se nós estudássemos
o nosso manual, se nós buscássemos informações a mais no nosso manual aqui, você funcionaria bem melhor. Você não ia ter tantos problemas que você mesmo ocasiona. Você não ia dar tanta dor de cabeça para os outros com problemas e defeitos seus. Por quê? Não defeitos daqueles defeitos que todos nós temos, mas os defeitos por falta de um estudo antes para saber como usar melhor. O que tem faltado para os casamentos funcionar melhor? O manual. O que tem faltado para as famílias funcionarem melhor? O manual. O que tem faltado para as pessoas, a sociedade funcionar melhor? O manual. Tem faltado a aplicação do nosso manual, que é a Bíblia Sagrada nas nossas vidas. Quando nós buscamos o direcionamento aqui, a gente vai encontrar a melhor forma para nós, uma forma figurativa, como equipamentos, funcionar melhor. Vira para a pessoa que está lá e diga assim: irmão, para você não quebrar tanto, não dar tanto defeito, não dar tanta dor de cabeça, agora pega a Bíblia na sua mão aí, mostra para ele. Fala assim: estuda o manual antes de fazer alguma coisa. Ah, irmãos, é tão mais simples. Nós que complicamos, né? Eu tenho, já está com alguns dias, de manhã, eu tenho voltado a estudar o livro de Salmos. Comecei desde o Salmos de número 1, estou no 35. Ah, irmãos, como é gostoso. Você acordar cedinho, antes de você ir trabalhar, você pegar a Bíblia, ler, meditar, deixar Deus falar com você. Por que Deus falou para Josué, quando ele assumiu a posição de ser o sucessor de Moisés? Deus falou: Josué, vem cá. Eu sei que a responsabilidade para você é grande. Liderar um povo para conquistar uma terra. Vem cá, Josué. Deixa eu te dar uma receita. Medita no livro desta lei de dia e de noite. Você está vendo o segredo? Deus deu para Josué e Deus dá para nós. Medita neste livro de dia e de noite. Quando você busca a orientação de Deus para a tua vida, de dia e de manhã, antes de você sair da sua casa, Deus já fala com você, Deus já vai te dando as diretrizes, Deus já vai te dando todas as orientações mediante cada situação que surgir. Quando surgir a situação para tentar tirar sua paz lá no serviço, em alguma situação, Deus já falou com você, Deus já te deu a orientação antes de você tomar a decisão. E de noite, antes de você dormir, Deus está dizendo: Josué, você medita, porque eu ainda vou falar com você para tranquilizar o teu coração, para você ter uma noite de sono bom, tranquilo, e ter certeza que eu estou cuidando de você, porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. A questão é simples. Nós é quem complicamos. Então, quer conhecer melhor a Deus? O livro dele revela o seu autor. Quer funcionar melhor? O manual vai te dar as diretrizes. Então, amados, o que falta muitas das vezes para a gente é se aprofundar um pouco mais nesse estudo da Bíblia. Interessante que Gênesis, capítulo 1, versículo 1, eu acho que a gente sabe que o livro mais antigo, o primeiro livro que foi escrito, não é o livro de Gênesis, e sim Jó. Mas quando foi montada a Bíblia Sagrada, eles seguiram a ordem da cronologia, a ordem do tempo. Então colocaram pela ordem dos acontecimentos. Então Gênesis acabou encaixando como primeiro. Entendo que isso também é direcionado por Deus. Porque eu acho que não teria versículo, capítulo e versículo melhor para começar o livro de Gênesis, para começar esse manual de instruções, para começar esse livro que vem revelar a grandeza desse Deus Criador, do que esse versículo primeiro. Que diz que no princípio, no início de tudo, quando tudo começou, Deus já estava estabelecido. Deus já existia. Deus já era. Amados, tudo parte de Deus. Tudo se inicia em Deus. Por isso que Apocalipse diz que Ele é o Alfa e que Ele é o Ômega. Que Ele é o princípio e que Ele é o fim. Tudo começa em Deus, tudo parte de Deus. E tudo terminará em Deus. O mundo partiu dele, criou por Ele. E o mundo terminará também por Ele. Se a sua vida estiver pautada nesse princípio, que é a palavra de Deus, meu querido, não tem como
dar errado. Não quer dizer que tudo vai ser perfeito. Não quer dizer que não terá problema nenhum. Mas, até mesmo em meio aos problemas e dificuldades, Deus vai te nortear. Deus vai te dirigir. Então, no versículo 1 já diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Que Deus que é esse? Que simplesmente com o poder da palavra dele, ia trazendo à existência toda a criação. Que simplesmente com o poder da sua palavra, trazia à existência o que ainda não existia. Isso me faz lembrar, lá nos evangelhos, quando Jesus foi abordado por um centurião, e ele disse: Senhor, o meu servo está em casa terrivelmente doente, e eu queria que o Senhor o curasse. Jesus disse: então, pois bem, eu vou até a sua casa para curá-lo. Aquele homem disse: não, Jesus, eu não sou digno de que o Senhor vá nem na minha casa. Só que de uma coisa eu sei o poder que tem uma palavra. Porque eu tenho 100 homens sob o meu domínio, sob a minha liderança. E quando eu lanço uma palavra para eles, imediatamente eles obedecem. Então, Jesus, eu sei que o Senhor, com uma autoridade maior, uma palavra que o Senhor mandar, daqui o milagre vai acontecer lá na minha casa. Você crê que nessa noite, Deus está liberando uma palavra para a tua vida. Deus está liberando uma palavra naquela situação que você deixou na sua casa. Naquela situação que amanhã você precisa resolver no seu emprego. Naquela situação que amanhã você precisa de uma decisão, de uma direção. Deus está liberando uma palavra. E quando Deus fala, simplesmente o resto se vira para obedecer. Amados, se nós que somos seres humanos falíveis, quando somos autoridade sobre alguém, falamos, e essa pessoa obedece, obviamente que se for uma pessoa obediente, que tem os rebeldes, mas se é uma pessoa obediente, acata, obedece, imagine Deus, que tem todo o poder em suas mãos, que tem todo o domínio em suas mãos. Então aqui a Bíblia já começa relatando que Deus criou, é Deus quem cria. É Deus quem faz. Você foi Deus quem criou. A sua família foi Deus quem criou. Os seus projetos se deram certo e antes você apresentou diante de Deus, foi Ele que deu os recursos e condições. Se tem acontecido alguma coisa na tua vida, meu querido, foi Deus que fez e que criou. Que você possa ter esse entendimento de sempre ter apresentado diante de Deus a sua vida, para que Ele te direcione sempre em tudo e em todas as coisas. Porque Ele, somente Ele, tem o poder de criar e trazer à existência o que ainda não existe. E Deus, Ele não copia. Eu nunca vi Deus copiar nada de ninguém. Deixa eu ver, o homem criou aquilo ali, deixa eu. Não. Deus, Ele é criativo. A gente vê isso na natureza. Você alguma vez olhou para o céu e viu as nuvens do mesmo jeito? Do mesmo formato? Hoje as nuvens estão iguais a ontem. Não. Você já olhou alguma vez para as árvores e viu as árvores balançarem as folhas da mesma forma, do mesmo jeito sempre? Não. Você já olhou para as ondas no mar e viu elas virem da mesma forma sempre? Não. Deus é criativo. Para cada dia, quando nós acordamos, Deus fala: olha, hoje eu preparei para você um balançar das árvores diferente. Hoje eu preparei para você que esse pássaro venha cantar aqui de uma outra forma. Hoje eu preparei para você para que as nuvens se posicionem de forma diferente. Deus está dizendo, até mesmo na natureza, eu a cada dia crio algo diferente, algo novo para a sua vida. E Deus chama a nossa atenção para isso, sabe por quê? Para que a gente possa olhar para a sua palavra, para que a gente possa olhar para Ele e dizer: peraí, o mesmo Deus criativo, o mesmo Deus Criador que cuidou de preparar tudo isso para mim enquanto eu dormia, esse dia lindo, maravilhoso, Ele vai criar, Ele vai dar criatividade para mim, saber como responder naquela situação, saber como agir diante daquela pessoa, saber o que fazer diante daquele projeto. Deus vai dar criatividade para você, para os seus projetos, para os seus sonhos, para as suas decisões, amados. Deus é o Deus que cria e não copia. Por outro lado, Satanás não. O intuito de Satanás sempre foi querer catar o que Deus criou e deturpar, porque era a maneira dele afrontar a Deus. Ele vai, cria o pecado, consegue embutir o pecado no coração do homem, de Eva e de Adão, e quando eles pecam, quebram o princípio da obediência. Pensou que Satanás olha para Deus e diz: está aí. A sua criatura, os seus
queridinhos, pecaram. Aquele que o Senhor foi buscar no mais profundo da sua criatividade para criar. Agora está acabado, está destruído. É o fim deles, porque eles pecaram. Mas, amados, Deus nunca é pego de surpresa. Diga assim, Deus nunca é pego de surpresa. Deus sempre tem uma carta na manga. E quando o diabo achou que tinha conseguido manchar aquilo que Deus criou, dizendo, eu fiz o homem pecar, e agora eles estão destituídos da sua glória. Gênesis capítulo de número 2, versículo 15. O Senhor diz a Satanás, pois a semente da mulher esmagará a sua cabeça. Ali Deus já estava apontando para algo que ele estava criando, o plano da salvação. O diabo criou o pecado e achou que com aquilo estava abolindo o projeto de Deus. Mas Deus disse, não, Satanás, eu tenho uma carta na manga aqui, a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. O plano da salvação está criado. E Satanás tem que concordar que Deus mais uma vez venceu. Com o pecado, as enfermidades como consequências foram embutidas no mundo. E quando o diabo consegue fazer alguém ser acometido por uma enfermidade, ou nem sempre a pessoa é acometida por uma enfermidade, porque o diabo mandou. Às vezes são por algumas situações, falta de cuidado e outras coisas. Mas ele diz, está vendo aí? Você não é crente, você não é servo de Deus, está enfermo. Ele acha então que com essa jogada dele, ele vai conseguir te desmotivar, te derrubar, te jogar para baixo. Mas aí Deus vem, Isaías capítulo de número 53. Porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amado, para cada cartada que o diabo dá, Deus responde com a palavra. Por isso que o segredo em nós está nos refugiar na palavra de Deus. Quando ele vai até Jó, e faz a vida de Jó virar um caos, faz a vida de Jó virar uma ruína total, pensa que ele olha para Deus e diz, está vendo? Quero ver se agora ele vai te louvar. Quero ver se agora ele vai continuar a ser fiel com o Senhor. E penso eu que Satanás ficava só aguardando uma atitude de blasfêmia de Jó, amados, porque a pior coisa para o coração de Deus é quando existe a blasfêmia. Você blasfemar é você duvidar do poder de Deus. Você blasfemar é você afrontar a santidade de Deus. Não existe nada que mais fere o coração de Deus do que isso. E Satanás estava na torcida, agora Jó vai blasfemar. E quando ele olha para Jó, diz, Jó, e aí? Perdeu tudo. A tua vida está um caos. O que você tem para falar, Jó? Jó olha para ele e diz, eu sei que o meu Redentor vive. E sabe como vai acabar essa história minha? Sabe como vai terminar essa história que hoje é de caos? Jó estava falando. Com ele se colocando de pé a meu favor. Meu querido, algumas pessoas aqui, Deus está se colocando de pé a seu favor. Para agir a teu favor. Para agir em teu favor. Se Deus está se colocando de pé, ai daquele que tentar se opor e ficar na frente. É Deus que está na jogada. É Deus que tomou as dores. É Deus que está na situação. Antes de você sonhar com isso, antes de você projetar isso, isso já tinha sido projetado no coração de Deus há muito tempo. E Ele está te dando as armas certas para você conquistar, para você alcançar. E Deus está se colocando de pé para defender a sua causa. Deus está se colocando de pé para julgar segundo a justiça dele. Deus está se colocando de pé para agir sobre a tua vida. Sempre Deus tem uma cartada. Mas Satanás, ele sempre tenta. E algo só vai deixar de acontecer na sua vida o dia que você aceitar a jogada do diabo e deixar de olhar para a palavra de Deus, naquilo que ela diz, naquilo que ela fala para a sua vida. Só que interessante, amados, que em Gênesis capítulo de número 1, a gente vê que falando que Deus criou os céus e a terra. E se você ler os demais versículos, você vai ver que quando Deus acabou de criar cada coisa, Deus sempre disse assim, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus cria é bom. Até o momento
que Ele dá na nossa mão, e a gente tenta fazer o que a gente quer, que não é na direção dEle. Aí a gente estraga. Aí a gente quer colocar a culpa em quem? Em Deus. Mas Deus foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que fez, que criou. Deus fala, pois bem, mas o que eu faço, o que eu crio, o que eu estabeleço, é bom. Mas quando você faz sem a minha direção, você torna isso mal. O que Deus criou é bom. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1 diz que também há um tempo determinado para tudo debaixo do sol. E que há um propósito, e que há um tempo determinado também para cada propósito. Para tudo que Deus cria, há um propósito. Você não está nessa igreja por acaso. Há um propósito de Deus na sua vida. Você não está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem por acaso. Há um propósito de Deus na sua vida. Você não está naquele emprego simplesmente porque você quer. Porque quantas vezes você pode ter tentado já sair de lá e nada deu certo. Porque há um propósito de Deus através da sua vida. Para tudo Deus tem um propósito. E para tudo Deus tem um tempo determinado. Amados, entenda uma coisa. Tem pessoas aqui, não sei se uma, duas, que há um tempo determinado de Deus para você. Não para morrer. Para algo que você tem projetado e colocado diante de Deus. E Deus está no negócio. E Deus vai te mandar para aquele lugar. Há um tempo determinado para você, talvez no seu serviço, não sei. Mas Deus determinou um tempo. Mas enquanto não cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, no lugar onde Ele te estabeleceu, você não vai sair. Antes Deus vai humilhar alguns que te humilharam. Antes Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Antes Deus vai fazer acontecer alguma coisa através de você na sua vida. Quando cumprir esse tempo, Deus vai te levar para outro lugar. Eu não sei se é em questão de ministério, eu não sei se é questão de emprego, eu não sei se é questão profissional. Mas Deus está falando com algumas pessoas aqui. Amado, você tem uma coisa que eu tenho seriedade, e aprendi a ter seriedade com os meus líderes, foi de não falar aquilo que Deus não mandou falar, mas também de falar aquilo que Deus mandou falar. E se eu estou dizendo isso pelo Espírito Santo de Deus. Aguarde o tempo determinado. Porque Deus reservou um tempo de honra muito grande para você. Mas antes, aguarde o tempo que Deus determinou para você, onde você está agora. Amém? Tudo que Deus cria é bom e tem um propósito. Só que interessante, olhamos no versículo 2. A terra, porém, estava de que jeito? De jeito que estava a terra? Diga, sem forma e vazia. Como se não bastasse, havia também trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Abre rapidamente a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 18. Isaías, capítulo de número 45, verso de número 18. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Isaías, capítulo 45, versículo 18 diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Espera aí. Parece que a Bíblia está se contradizendo. Está dizendo que existia um caos no versículo 2, que a terra estava sem forma e a terra estava vazia. Mas Isaías 45:18 diz que Deus cria e estabelece a terra para ser habitada e não para ser vazia. A Bíblia está se contradizendo? Jamais. A Bíblia, ela se completa.
A Bíblia, ela se complementa. Foi o que eu disse no início. Ela foi escrita por épocas diferentes, por pessoas diferentes. Mas algo que alguém escreveu lá no Antigo Testamento, você vai ler no Novo, se completa, se cumpre. Por quê? O Espírito de Deus esteve na direção de tudo sempre. E quando Deus está na direção, tudo se completa e tudo flui. Mas o que acontece então? Talvez o tempo não vai permitir, mas para a gente poder resumir. Amados, entre o versículo 1 e entre o versículo 2, segundo os historiadores, há um espaço de tempo muito grande, que não pode ser calculado. Alguns dizem de milhares, outros dizem de milhões de anos, entre o versículo 1 e o versículo 2. E nesse espaço de tempo, aconteceu muita coisa. E nesse espaço de tempo, aconteceu algo que talvez Deus não fez questão que fosse relatado muito nos detalhes, porque isso foi algo que machucou, que feriu o coração de Deus, devido àquilo que aconteceu. Para você poder entender bem rapidamente, a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo de número 28, versículos de número 13 e 14, ali nos fala um pouco de um ser chamado Lúcifer, de uma forma profética, alegórica, mas está apontando ali para Lúcifer. Lúcifer, o seu nome, significava anjo portador de muita luz. E diz os historiadores, os entendidos, os estudados da Bíblia Sagrada, que ele reinava e governava sobre a terra que existia. Tudo estava sob o seu comando e domínio aqui na terra. E ele tinha livre acesso ao trono de Deus. Lúcifer habitava na terra e ele tinha livre acesso ao trono de Deus. Para quando ele quisesse. Para quando ele sentisse vontade, ele tinha total e livre acesso para poder chegar até o trono de Deus. Era um ser extraordinário. Ezequiel 28 nos fala um pouco. Deus, para poder citar um pouco de quem era esse cara aí, usa pedras preciosas para tentar descrever um pouco do brilho de quem era esse ser chamado Lúcifer. Criatura de Deus, pessoa da mais alta confiança do Todo-Poderoso. Abaixo da Trindade era ele, e Deus deu a ele muita autoridade e poder, inclusive para governar essa terra que existia. Nessa época ainda não existia, não havia sido criado o homem. Você vai ver que Gênesis vai falar depois no capítulo 2. Estamos no intervalo de tempo do versículo 1 ao versículo 2. Só que um dia, Lúcifer permitiu que subisse no seu interior algo chamado orgulho. Deus havia estabelecido para ele princípios. Fala comigo, princípios. Fala comigo, limites. Amados, sem princípios e limites, não tem como nada acontecer. Deus deu princípios e estabeleceu limites para Lúcifer, dizendo até onde ele poderia ir, até onde ele poderia chegar. Só que ele quis ir além daquilo que Deus havia permitido. Cuidado quando você quiser ir além da onde Deus permitiu. Cuidado quando você quiser quebrar princípios que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Cuidado, marido, quando você quiser quebrar princípios dentro do lar. Cuidado, esposa, quando você quiser quebrar princípios. Filhos, empregados, patrões, líderes e liderados, todos nós somos norteados por princípios. Nós temos limites, porque se não colocar limite no ser humano, ele vai querer se tornar Deus. Então Deus estabelece limites, mas nós temos que saber onde é o nosso lugar. Nós temos que saber até onde nós podemos chegar. Nós temos que saber até onde nós podemos ir numa questão de uma hierarquia, de ter alguém sobre a nossa vida, que tem uma autoridade sobre nós, e nós não afrontarmos essa autoridade, essa unção que está sobre nós. A gente tem que ter um entendimento disso. E Lúcifer não quis respeitar os seus limites. Ele disse, depois você pode estar lendo na sua casa, em Isaías capítulo de número 14, versículos 13 e 14, ele diz, eu subirei no mais alto trono e tomarei o lugar do Altíssimo, e serei igual a ele. Meu irmão, você está querendo tomar o lugar de quem? Você está querendo pegar o trono de quem? Deus tem um trono para a sua vida, tem. Mas quando ele te colocar lá, vai ser porque o outro saiu e ele te colocou. Não porque você puxou para poder entrar. Vá pelos caminhos certos, que a honra de Deus vai estar sobre a sua vida. Não vá pelos caminhos errados. E quando ele propôs isso no seu coração, subir,
tomar o lugar de Deus. Ele estava quebrando princípios. Ele estava ultrapassando os seus limites. Nós temos limites na empresa. Nós temos limites na família. Nós temos limites dentro da igreja. E quando nós queremos ultrapassar, meu querido, o caos se estabelece. Diga comigo, quando há quebra de princípios, o caos se estabelece. Só que louvado seja Deus, que Deus sempre soube ser um líder nato. E como é importante ter liderança, quando se detecta um princípio de caos. Deus olhou e disse, aqui no céu, confusão não. Aqui no céu, rebeldia não. Aqui no céu, alvoroço não. Aqui, Deus estava dizendo, tem liderança. Marido, será que não está um caos no seu lar? Que os papéis estão invertidos, já está faltando liderança para você? Será que não está um caos na sua família porque há uma inversão de valores dentro da sua família? Será que algumas coisas têm acontecido na sua vida porque tem havido uma inversão de valores e princípios? E o que Deus faz então? Apocalipse capítulo de número 12, versículo 4, nos fala que Satanás então foi lançado para a terra. Depois você pode estar lendo na sua casa. Em Ezequiel, em Isaías no capítulo de número 12 também fala. Deus então tira o mal. Aquele que estava querendo ocasionar mal, o caos, Deus pega e tira. Meu querido, entenda uma coisa. Tem coisas que tem que ser tirada. Tem coisas que tem que ser cortada. Tem coisas que tem que ser lançado fora. Não há como você querer fazer um acordo. Não há como você querer negociar, fazer aliança com alguns tipos de pessoa. Você tem que fugir. Deus disse aqui não. E Deus arranca o mal e o lança. Quando Deus lança Lúcifer do céu, para onde o maldito veio cair? Exatamente aqui na terra. Podia ter ido para Vênus, para Plutão, para Marte, para Urano, mas não, ele veio para a terra. E diz então os historiadores que quando ele se choca com a terra, houve uma grande explosão. O que os cientistas dizem que foi o Big Bang. Eles estão certos em dizer que foi uma explosão. Mas houve uma explosão por conta. Imagine você, um ser como esse, se chocar com a terra. O que não aconteceria, ou melhor, o que não aconteceu? E a terra, então, do versículo 2, de Gênesis capítulo 1, que está falando que estava um caos total, foi porque o mal foi lançado para ela. E onde o mal entra, quando o mal se choca, onde o mal penetra, a confusão, o caos se estabelece. O que tem entrado na sua vida? O que tem entrado na sua casa, na sua família? O que você permitiu que entrasse? Meu querido, o mal tem que arrancar e jogar fora. Porque senão, não há como Deus operar. Eu preciso voltar a palavra para o pastor, que o horário já está indo para formar o corredor da vitória. Uma próxima oportunidade, quando Deus preparar, a gente continua. Mas para você poder entender, quando Deus olha e vê a terra, aquele caos, por culpa de quem? Do mal que entrou, da rebeldia que entrou, da insubmissão que entrou, da dureza de coração que entrou. Deus olha e Deus diz, não, eu não fiz a terra para ser um caos. Eu a criei como consequência de uma atitude, ela foi destruída. Mas eu vou começar um processo de restauração sobre a terra. Não importa qual área da sua vida que está o caos. Deus nessa noite, Ele quer começar um processo de restauração. Ele quer restaurar seu casamento. Ele quer restaurar sua saúde. Ele quer restaurar o seu corpo. Ele quer restaurar o seu ministério. Ele quer restaurar a tua vida profissional, tua vida financeira. Deus quer trazer uma restauração em meio ao caos. Só que o que Deus disse? Antes de Deus começar qualquer coisa, antes de Deus iniciar o processo de restauração, Deus olhou e Deus viu tudo muito obscuro. Não sabia nem por onde começar. E o que Deus diz então? Versículo 3. Haja, fala comigo, haja, amados,
O Salmo de número 119 diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua, luz para os meus caminhos é a tua. Quando você permite que a luz venha sobre o caos, ela vai te mostrar a realidade que se encontra, e você então vai saber por onde começar. Você vai saber por onde começar o processo de reorganização. Mas não há como haver restauração se a luz não surgir. A luz é a palavra de Deus. Quando nós aplicamos a luz naquilo que está em caos, as coisas que estão escondidas vêm à tona. É como você entrar num quarto escuro, você acende a luz, coisas que estão escondidas você acha, coisas que estão ocultas você acha, porque a luz traz a claridade. O que você necessita muitas das vezes, meu querido, é da direção de Deus, é a palavra de Deus, é dessa luz para a tua decisão, para as tuas escolhas. Porque às vezes decisões erradas que nós tomamos não estão pautadas na palavra de Deus, por isso que o caos vem. Mas nessa noite Deus está dizendo que haja luz nas suas decisões, na decisão que você precisa tomar, na escolha que você precisa fazer, naquilo que você precisa decidir. Que haja luz, 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 que haja a luz de Deus, que representa o entendimento, que representa o discernimento, que representa a direção certa. Nessa noite, a hora que você estiver passando no corredor, que você possa passar com a mão no teu coração, dizendo: Deus, coloca a luz aqui, Pai. Eu preciso fazer aquela escolha, eu preciso tomar aquela... Deus, faça ver luz na minha vida. E Deus então vai te dar a direção. E Deus então vai te dar a direção. Mas o importante, meu querido, é você saber seguir a direção que Deus te dá. Porque a luz, ela vem para mostrar como está a realidade. E para mostrar por onde começar. Por onde você começar no casamento, por onde você começar na sua família, por onde você começar naquela situação toda embaraçada, que você precisa de uma direção de Deus. A luz, ela vem para te nortear. E quando ela vem, ela te apresenta a solução. Agora você querer ir pela direção que a luz vai te dar ou não, cabe a você. Cabe a você. Só para a gente fechar. No versículo de número 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. Olha na sua Bíblia, vê se você acha no versículo 3, no 4, no 5, algum lugar que fala também que os céus estavam sem forma e vazio. Versículo 2 diz que a terra estava em caos. Depois você lê na sua casa, versículo 3, 4, 5, lê a Bíblia inteira. E vê se em algum lugar fala que esse caos que aconteceu na terra acometeu o céu. Se esse caos que acometeu a terra acometeu o céu, meu querido, entenda uma coisa. A terra pode estar em caos, mas os céus continuam intactos. Os céus continuam intactos. Sempre de lá haverá luz para guiar todas as nossas decisões e escolha. A questão é a gente querer seguir aquilo que Deus fala para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Volta a palavra para o pastor. Você não concluiu a mensagem? Não concluiu? Aleluia! Então, sexta-feira o pastor Leandro conclui a segunda parte. Então venha sexta, não perca sexta-feira, que palavra revelada, e louvado seja Deus, né, pelos pregadores que Deus levanta nessa igreja, né? Você fica, às vezes, correndo atrás de tantos pregadores, e Deus levanta tantos aqui. Então, não tem faltado alimento nessa casa. Não tem faltado pregadores de alto nível. Não tem faltado. Valoriza o que é teu. Valorize o que Deus tem dado aqui. Ame o que Deus tem dado. E resumindo, irmãos, tudo é princípios e limites. O caos, a situação toda, metade dos nossos problemas, das nossas frustrações, são princípios quebrados. Burrice nossa. Por isso que o profeta disse assim:
o meu povo perece por falta de conhecimento. É isso. Se tiver pautado na vontade de Deus, na palavra de Deus, você pode ter certeza, a luz vem e te ilumina. Se você quiser andar segundo a sua vontade, a Bíblia e nos Salmos compara o homem, muitas das vezes, à mula, ao cavalo, que precisa de cabresto para ser dirigido. Mas Deus nos concedeu, irmãos, a inteligência. Seja inteligente, escuta a palavra, aplica a palavra, guarda no seu coração. Então, sexta-feira, o pastor Leandro dará sequência à segunda parte dessa mensagem, em nome de Jesus. Vamos formar o corredor da vitória? Primeiro eu quero chamar, pode ficar sentado, eu quero chamar todos os obreiros do corredor da vitória, vem aqui à frente. Na questão sentimental, na questão conjugal, na questão profissional, na questão espiritual, na questão financeira, na questão ministerial, já falei? Ministerial. É uma questão de entender o que Deus tem para a tua vida. Né? Quanto casamento que não dura? Porque precipitou, não soube esperar, não observou princípios. Quantos problemas financeiros, porque não soube respeitar princípio, gastou o que não podia, né? Não era dizimista, não era ofertante, gastou com aquilo que não era para gastar, né? Na vida ministerial, porque se frustra, porque precipita, sai antes do tempo, não espera o momento certo. Na vida espiritual, porque que os dons não vêm, não se manifestam, porque fica dando ouvido para pessoas erradas, e coisas assim. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, ouça a palavra e aplica na tua vida. Amém? Veja bem, você está com uma infecção. E aí você vai no médico. O médico descreve uma receita. E na receita ele coloca que você precisa tomar um antibiótico. A cada 6 horas, ou a cada 8 horas, a cada 12 horas você tem que tomar um antibiótico. Depois um anti-inflamatório. E outras coisas mais. Aí você tem a receita, e você leva a receita para casa, mas não compra o medicamento. Você sabia do problema que você tinha, da doença, você recebeu a orientação médica, você pegou a receita médica, mas você não agiu. O que vai acontecer? Tira a fé, exclui a fé. Não estou falando de receber a cura pela fé, estou falando da normalidade. O que vai acontecer? A infecção vai generalizar. E o organismo vai ficar debilitado. Os anticorpos não vão ter força para reagir. O fim disso tudo será óbito. Simples. Se o médico, você foi no médico, ele é profissional, ele entende da área, ele detectou o problema, fez o exame, constou que tem uma situação, te passou a receita médica, cabe a quem reagir? Cabe a quem comprar o medicamento? Cabe a quem na farmácia? Ao médico? Fala para mim. Então por que você culpa o pastor? Por que você culpa os pregadores? Por que você culpa os profetas? A receita está dada. A direção está apresentada. Mas você que tem que pôr em prática. Senão vai morrer. Vai a óbito. Deu certo? Daqui 15 minutos? Então tá. Está aqui o corredor da vitória. Irmãos, eu estou muito feliz. Eu amei a palavra. Deus tem falado muito nesse altar. Sábado realmente foi 2 mensagens poderosas. Domingo Deus nos deu uma palavra abençoada. Hoje nos deu uma palavra abençoada. Irmãos, a palavra, ela é tudo. A palavra é tudo. Sabe, é que tem gente que se preocupa muito com o movimento.
com aquela muvuca toda, e pensa que é espiritual, que é pentecostal, né? Mas não tem conteúdo, não tem direcionamento, não tem profundidade, não tem a vertente da revelação de Deus, que é a sua palavra. Não vai atrás de barulho, de sininho. É tanto barulho por aí, irmãos. Eu sinto muito em dizer, já participei de algumas, como presidente do conselho, de alguns lugares, de alguns eventos, que só tinha barulho. Pastor, pode fazer barulho? Se o Espírito Santo vem, pode pular, virar piroleta, fazer barulho. Mas tenha conteúdo. Seja vacinado. Tenha revelação da palavra, tenha fundamento. Não seja levado por qualquer vento de doutrina, qualquer palavra aí que você vai como Maria vai com as outras, né? Então, firma no Senhor. Vamos formar agora o corredor da vitória. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé no seu altar. O DJ, o técnico, prepara aí para nós o louvor. Meu irmão, a palavra de Deus é poderosa. Haja luz e houve luz. O que você precisa é crer na palavra, se firmar na palavra. E contra a palavra vem a dúvida, vem a incredulidade, vem um monte de coisa, mas você tem que resistir. Você pode ser um vencedor. Olha aqui nos olhos do teu pastor. Você pode ser um vencedor. Você pode ser um campeão. Você pode vencer as drogas. Você pode vencer o vício. Você pode vencer a tentação. Você pode vencer o caos que você está vivendo. Você pode. Deus delega a você esse direito. Acredita. Ponha em prática na tua vida. Não seja apenas um coadjuvante da história, da sua história. Seja um protagonista da tua história. Seja o ator principal da tua história. Você foi colocado por cabeça e não por cauda. Está na hora de você reagir, meu irmão. Está na hora de você ser alguém. Está na hora de você conseguir alcançar coisas boas para a tua vida. Está na hora de você brilhar, mas da forma correta. Você vai passar pelo corredor da vitória. Feche os seus olhos. Eu creio que Deus trouxe a revelação da palavra no teu coração. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor. Rejeita todo mal. Feche os olhos agora. Não fica displicente, não fica desligado, não fica desatento. Se você não quer a bênção, a pessoa do teu lado quer. Se você está aqui para atrapalhar, a pessoa que está do teu lado, ela quer ser abençoada. Então para de atrapalhar a pessoa do teu lado. Em nome de Jesus, o culto está correndo ainda, o culto não acabou. Senhor, em nome de Jesus, diante dessa palavra revelada, Pai, que venha fé no coração desse homem, que venha fé no coração dessa mulher, que venha fé no coração desse moço, que venha fé no coração dessa moça, que venha fé no coração desse pai de família, que venha fé no coração dessa mãe, que venha fé no coração desse filho, dessa filha, que venha fé no coração, meu Deus querido, desse patrão, que venha fé no coração desse empregado, e sobretudo venha a revelação da tua palavra. Pai, nós formamos o corredor agora e repreendemos todo o mal para a sua glória. Amém. Vamos para ser mais rápido. Comece aqui pela frente, uma fila após o outro. Passe pelo corredor. Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até lá em cima ele clama e Deus atende, lhe protege, me defende. Com as suas forças, você é um escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem de
minha fé. Creio no que não se pode ver. Esta é minha fé. As montanhas podem se mover. Esta é minha fé. Ver um paralítico correr. Esta é minha fé. Nada é impossível ao que crê. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de imundo proclamaram o amor. Ordenaram o sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé. Nada é impossível ao que crê. Esta é minha fé. Pois fiel é o Deus que prometeu. Esta é minha fé. O Filho de Deus do céu desceu. Esta é minha fé. Veio a leões sobreviver. Oh, esta é minha fé. Nada é impossível ao que crê. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de imundo proclamaram o amor. Ordenaram o sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé. Nada é impossível ao que crer. Em um túmulo sem vida, a morte recuou, e os lábios de imundo proclamaram o amor. Ordenaram o sol que pare e o sol obedecer. Esta é minha fé. Nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé. Nada é impossível ao que crer. Esta é minha fé. Tudo é possível ao que crer. Esse sacrifício me aplica. Eu sei da onde sair. Tudo aquele que se achega com sinceridade. Aproveitar e levantar as ofertas. Vai falar agora? Irmãos, nós vamos ouvir agora um comunicado do Gilvandro, que é o dono do aplicativo. Mas no fim tem um sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus se mostra. Ele vai estar dando um alô para a igreja. Ele está lá em São Paulo agora. E minha esposa está falando com ele aqui. E nós estamos com projetos
e projetos em prol da obra de Deus e em prol da cidade de Taquaritinga, pois nós acreditamos que existem principados, existem potestades. Ele mesmo fez um mapeamento e na nossa cidade, na nossa região, e ele disse assim: puxa vida, essa cidade é tão boa, por que as cidades da região estão crescendo e essa cidade não cresce? Em muitos lugares que ele foi, que nós fomos, as próprias autoridades falando mal da cidade. As próprias autoridades falando: essa cidade é estranha, nada vai para frente. Então ele disse: não, mas tem coisa errada. E é verdade, né? Porque Matão cresceu, Jabuticabal cresceu, Monte Alto cresceu, até Cândido Rodrigues está crescendo. Crescendo economicamente, que eu estou falando. Não é crescendo numericamente. Cidades menores estão tendo mais indústrias, mais fábricas, tem mais empregos. E Taquaritinga é um celeiro. É um celeiro de gente capacitada, é um celeiro de gente habilidosa. Nós temos gente de Taquaritinga que são atores de Rede Globo, que são jornalistas famosos, que tem programas de televisão como o irmão do Tato Nunes, o Augusto Nunes, ator, aquele Genésio de Barros, que é um ator global. Temos o Edmilson, que é um pentacampeão, conhecido no mundo, na Champions League, que é o maior campeonato. Acho que parou. Você ouviu do ciclano? O que é? Que é o maior campeonato do mundo, Champions League, que teve lá a final, Barcelona e Juventus, né? O Edmilson foi homenageado pelo Barcelona. Ele foi convidado, tudo pago, foi lá na final para ser homenageado pelo Barcelona. Então o cara é conhecido no mundo todo. Taquaritinga tem uma pérola dessa. E não sabe explorar a imagem dele. E outras pessoas famosas aqui. E nós não vemos a valorização dos nossos talentos, a valorização dos nossos jovens, a valorização do nosso pessoal. E não é culpa desse prefeito. Não é culpa dele, é coisa que já vem. Da sua vida, larga a proposta e seja abençoada, que sua vida vai mudar. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Olá, meus queridos, aqui é a Damares. Eu estou sintonizado aqui na Mega Gospel. O meu amigo Gilvandro. Deus te abençoe. Beijo no coração. Transmissão ao vivo. Horas e 51 minutos, estamos agora em caráter experimental direto daqui de São Paulo, abrindo o nosso link ao vivo e mandando um grande abraço para a cidade de Taquaritinga. Vamos dar um alô aí para essa igreja abençoada do pastor Jamil, que em breve vai estar aí transmitindo direto de Taquaritinga o programa dele ao vivo para todo o país, para todo mundo, e não há distância que nos separe. A partir de agora estamos aí falando para essa igreja maravilhosa, mas para todos os países do mundo.
pelo aplicativo do Sistema Record de Comunicação, que em breve chega aí a essa cidade abençoada de Taquaritinga. Um novo tempo, uma nova história, a grande reconstrução. Vamos firmes, lembrando que no dia 24, 25 e 26, o pastor Raimundo Nascimento vai sair na cidade de Taquaritinga, nessa igreja abençoada do pastor Jamil. Vamos juntos, gente. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor é que dirige seus passos. Vai baixando o aplicativo Google Play Mar. Chega lá e faz programa Mega Gospel e você vai escutar um som limpo. Não há interferência, não há distância que nos separe. Você vai estar ligado com a gente em breve, aí de Taquaritinga, falando, participando com o programa do nosso grande pastor Jamil. Jamil está junto com a gente, é Reconstrução de Taquaritinga. Gilvando Oliveira Filho, ao vivo. Transmissão ao vivo. Aleluia, tá vendo? Amém. Então, dia 26, transmissão ao vivo pelo aplicativo Mega Gospel. Esse é ao vivo. E nós estamos em sintonia e estamos... Esse aplicativo aqui custa 1 milhão. E sabe quem abençoou ele? Deu para ele esse aplicativo? Não vou falar. E ele vai estar com a aparelhagem dele toda aqui, ele vai montar a aparelhagem e vai ser transmitido o culto para o mundo inteiro, sem interferência. Então, irmãos, estejam orando. Há alguns projetos gospel, alguns projetos... Eu sei que vai criar inveja em algumas pessoas, vai criar resistência em outras pessoas. Talvez até gente aqui dentro da igreja vão ser picados pelo vírus da inveja. Mas vamos ouvir a voz de Deus, viu a mensagem de hoje. Vamos ouvir a voz de Deus. O teu pastor está na direção do Senhor, tá? Coisas grandes estão vindo para a glória do Senhor, tá bom, irmãos? Vamos levantar as ofertas agora. Coloca aqui a gasofilaça. Você que trouxe seu dízimo hoje, a sua oferta, tem novidades para falar futuramente. Só estou esperando a confirmação, viu? Grande movimento. Você que tem seu dízimo, a sua oferta,